o Alex, na equipe MF-URB. Vamos falar um pouco sobre as cidades inteligentes, a nova norma que saiu agora em julho. Estamos com o Alex. Alex, a bola é com você. Estão me ouvindo bem? Está gravando, né? Gente, eu vou então aqui apresentar minha tela. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Danaí pelo convite de estar falando sobre esse assunto. Foi? Foi. Meu nome é Alex, então, eu sou estagiário aqui na equipe da MF Engenharia Urbana. Eu sou estudante de Engenharia Ambiental na UTF-PR Londrina. Estou no último período. E aqui dentro da MF eu venho trabalhando dentro do planejamento urbano, tá? Trabalhando junto com os planos municipais, plano de arborização, plano de mobilidade, plano de diretor e plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos. E dentro dessa busca da gente sempre estar inovando nos trabalhos da MF, a gente veio trazer um pouco dessa discussão para o nosso grupo e aproveitar essa oportunidade para abrir também para fora, para a gente poder conhecer um pouquinho dessas inovações que a gente vem buscando. Então, agora nesse mês, no dia 9, saiu essa ABNT, NBR ISO 37122, chamado Cidades e Comunidades Sustentáveis, Indicadores para Cidades Inteligentes. Essa norma aqui no Brasil, ela veio esse mês, só que na ISO, né, no Sistema Internacional de Normalização, ela saiu em março do ano passado. E só agora ela veio para a realidade brasileira, né? Veio traduzida para o Brasil. Então, na nossa apresentação de hoje, eu vou abordar alguns tópicos, dentre eles o que é uma cidade sustentável, as normas indicadoras para cidades, os ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis que a ISO 37122 contempla, o que é uma cidade inteligente, os indicadores da ISO, as oportunidades que essa ISO ela vem nos trazer e o que falta nessa ISO, segundo uma percepção minha. Então, antes de mais nada, para a gente nivelar esse conhecimento sobre ISO e ABNT, eu acho importante a gente trazer primeiro o que é a ISO, né? A ISO é um sistema internacional de normalização que é composta por 91 países que buscam desenvolver técnicas e metodologias e parâmetros para poder ser uniforme, né, as normalizações e essas técnicas. Já a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela desenvolve essas normas para o Brasil. Então, ela transforma a ISO, né, o que foi acordado nesse sistema internacional, e traz para a realidade do Brasil numa tradução para o acesso ao Brasil. Então, para a gente começar a entender um pouco o que é cidade e comunidades sustentáveis, não tem como antes a gente não falar o que é sustentabilidade. A sustentabilidade dentro do eixo comercial, né, dentro desse eixo, ela pode ser dividida nesse tripé. E trazendo para a realidade das cidades, né, do planejamento urbano, ela também pode servir e é muito útil. Então, esse tripé ele é composto pela sustentabilidade ambiental, que daí sim é aquela onde a maioria das pessoas tem a ideia de ser a única, né? Então, muitas vezes as pessoas têm a ideia de sustentabilidade e pensam só na questão ambiental. Mas não, é uma parte da sustentabilidade. Então, a ambiental que é focada no meio ambiente, com ideias de pequeno, médio e longo prazo, em tomar ações e decisões que não comprometam as decisões ou a vida das futuras gerações e das presentes também. Já a econômica são políticas que não vão necessariamente pensar só no lucro, mas vão pensar em desenvolver técnicas que vão trazer o lucro, mas também não vão trazer grandes impactos para o meio ambiente. Dentro da cidade, a gente pode pensar, por exemplo, no incentivo a cooperativas, né? Então, essa sustentabilidade econômica dentro de cooperativas de reciclagem, onde o incentivo vai ser para o desenvolvimento dessas. Já a questão
da sustentabilidade social, ela está realmente focada no indivíduo, nas pessoas. Então, dentro de uma cidade, a gente pode pensar como o fornecimento de lazer, de segurança, então, propiciar uma qualidade de vida para a população. Então, tudo isso engloba uma sustentabilidade, que daí sim a gente pode pensar em cidades e comunidades sustentáveis. Dentro da ABNT, existe um grupo de normas que vão estabelecer os indicadores para se chegar em uma cidade ou em uma comunidade sustentável. Então, a gente coloca aqui que as normas, essa relação entre as famílias de normas para indicadores de cidades. A gente tem, então, a ABNT NBR ISO 37120, que ela vem tratar de indicadores para serviços municipais e qualidade de vida. A NBR ISO 37123, de indicadores para cidades resilientes. E a que hoje a gente vai discutir um pouquinho e trazer algumas informações é a ABNT NBR ISO 37122, que é indicadores para cidades inteligentes. Então, quando a gente tem esses indicadores e busca chegar nesses parâmetros, aí sim a gente vai ter uma cidade e uma comunidade sustentável. Então, antes de mais nada, né, a gente precisa também se situar um pouco sobre o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são base para essa norma. Então, dentro dessa norma, existem os ODS, que são objetivos que foram acordados, né, entre diversos países, 169, com 169 metas e 17 objetivos. E dentro dessa norma, são contemplados os seguintes ODS. São 9. Então, é o saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, trabalho decente e crescimento econômico, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, ação contra a mudança global do clima, paz, justiça e instituições eficazes. Então, essas normas, esses ODS, eles são objetivos para o desenvolvimento sustentável do mundo, né, até o ano de 2030. Então, são esses objetivos que permeiam, né, essa norma. Então, finalmente, o que a NBR 37122 aborda? Primeiro, ela traz uma definição de cidade inteligente. Eu trouxe esse texto meio grande, né? Mas eu preferi trazer a norma, a definição na íntegra. Então, uma cidade inteligente é a cidade que aumenta o ritmo e que proporciona resultados de sustentabilidade social, econômica e ambiental, e que responde a desafios como mudanças climáticas, rápido crescimento populacional, instabilidade de ordem política e econômica, melhorando fundamentalmente a forma como engaja a sociedade, aplica métodos de liderança colaborativa, trabalha por meio de disciplinas e sistemas municipais e usa informações de dados e tecnologias modernas para fornecer melhores serviços e qualidade de vida para os que nela habitam, agora e no futuro previsível, sem desvantagens injustas ou degradação do meio ambiente. Então, de forma geral, a gente pode perceber que uma cidade inteligente é aquela cidade autônoma que sabe enfrentar desafios e é uma sociedade engajada, que a gente pode dizer também que é educada, recebe educação, é engajada, então vai atrás dessas políticas, de resolver esses problemas, e o município ele usa a tecnologia a favor do desenvolvimento da qualidade de vida da população. E eu acho que o mais importante aqui é essa questão de não comprometer, né, as futuras gerações. Então, desenvolver uma cidade inteligente é uma cidade que não vai se acabar, vai ser uma cidade que as futuras gerações vão poder usufruir. Essa norma, ela traz alguns critérios dos indicadores que precisam, alguns dos critérios dos indicadores, de todos os indicadores. Então, são esses 6, são esses, vamos dizer assim, que são os 6 pilares para os indicadores. Então, os indicadores, eles têm que ter, integralidade, ou seja, abranger o maior número possível de questões, então, não só pensar na questão ambiental, mas pensar também na questão social, na econômica, então, ser abrangente. Uma tecnologia neutra, que seria uma tecnologia não sobressair sobre a outra, e nem também comprometer as próximas tecnologias. Simplicidade, então tem que ser de fácil entendimento, tem que ter validade, então ele tem que ter métodos científicos, então ele tem que precisar
ele precisa, né, ter a ciência, precisa de uma verificabilidade, ou seja, ter uma metodologia e padrões que consiga refazer. Então, consiga novamente fazer os mesmos testes várias vezes. E a disponibilidade. Então, os dados utilizados, eles têm que ser de acesso, têm que ser disponíveis para toda a população e para quem quer que os obtenha. A norma, ela traz 18 eixos. Esses 18 eixos são como grupos, então são 18 temas que tem nesses eixos. E dentro desses 18 eixos, existem 80 indicadores. Então, a gente tem aí 80 indicadores com aqueles critérios, dentro de 18 eixos. Eu vou apresentar aqui, de forma geral, os critérios, os indicadores, e depois, mais para frente, eu vou explicar alguns mais relevantes, porque explicar os 80, eu acredito que não seria cansativo e não seria tão proveitoso quanto alguns que eu achei mais interessante. Então, a gente tem a economia, com 4 indicadores, e a economia, ela vem tratar também de contratos com dados abertos, então os dados abertos para toda a população, e também traz, por exemplo, dados, índices para a sobrevivência de novos negócios, por 100 mil habitantes, por exemplo. Então, quantos negócios sobrevivem na cidade? A energia, são 10 indicadores, e praticamente todos são voltados para energias renováveis. Então, essa norma, ela traz um foco bem grande para a questão de energias renováveis. A educação com 3 indicadores, que vem trazer questões de acesso a tablets e computadores nas escolas, quantidade de pessoas que falam mais de um idioma na cidade. E finanças, com 2 indicadores, vem trazer também a questão de pagamentos online. Então, quantos pagamentos são realizados online, seja conta de luz, seja uma multa, para evitar essa emissão de papéis, por exemplo. A governança, com 4 indicadores, que vem também com o tempo médio de atendimento de uma solicitação, o tempo médio de inatividade do sistema de tecnologia da informação, ou cai o site, quanto tempo esse site ele fica fora do ar. A saúde, com 3 indicadores, traz alguns temas como o teleatendimento dos médicos, então o atendimento à distância. O meio ambiente e mudanças climáticas, que vem trazer o monitoramento da qualidade do ar e também algumas questões de reforma de prédios públicos, sempre com uma visão mais verde. A habitação, com 2 indicadores, que daí traz os medidores de energia dentro das casas, medidor de energia, medidor de água. Populações e condições sociais, então os prédios públicos acessíveis, essas questões mais de acessibilidade. Recreação, com a questão de realizar reservas de eventos recreativos online. A segurança, que traz a questão de abrangência de câmeras de segurança para o município, então a porcentagem do município que é assistido por câmeras de segurança. Os resíduos sólidos vem trazendo também uma questão de o gerenciamento dos resíduos e como esses resíduos eles são aproveitados. Já esporte e cultura, ele vem trazer a quantidade do acervo que a cidade tem, que é a quantidade desse acervo que é digitalizado e tem acesso na internet, a quantidade de e-books que a cidade disponibiliza. Já a telecomunicação, eles vêm trazendo 3 indicadores com acesso à banda larga, então, com questões de internet, a quantidade de pessoas que têm acesso à internet. Os transportes, que daí é o que mais tem indicadores, né? São 14 indicadores, e praticamente todos são tecnologias para mobilidade e aumento da qualidade da mobilidade, sem impactar o meio ambiente também. E daí a gente tem agricultura urbana e local e segurança alimentar. Tem o planejamento urbano, que vem trazer a questão de adensamento, pessoas engajadas nas decisões do planejamento, então as pessoas da cidade que estão engajadas. As questões de esgoto e água vêm trazer também algumas questões de tecnologia para o monitoramento do uso da água, das redes de água e esgoto. Então, antes de eu apresentar os indicadores que eu achei mais relevante, e talvez tenha uma aplicação dentro do que a gente faz hoje, dentro da MF, ou que a gente pode pensar em planejamentos, os indicadores eles são apresentados dessa forma na norma. Primeiro o nome do indicador, depois vem o tópico geral, onde ele vai definir o que é esse indicador,
Posteriormente, os requisitos do indicador, então a metodologia utilizada para calcular esse indicador, as fontes de dados, então orientando onde normalmente esses dados vão ser buscados, e a interpretação dos dados para 21 dos 80 indicadores. Essa interpretação dos dados está mais voltado para explicar um pouco só sobre, não trazendo números, mas como interpretar determinados dados. Então, um indicador interessante que eu trouxe, e daí eu quero trazer esses indicadores também com uma realidade do Brasil ou de outras cidades, para a gente poder estar tendo um parâmetro para a gente comparar. Então, dentro da energia, a porcentagem dos pontos de iluminação pública que tenham sido remodelados ou recém-instalados. A norma traz que os gastos de uma cidade com energia são de 15% a 50%, com a iluminação pública. Então, o gasto de energia de 15% a 50% são por causa da iluminação pública, né? E daí, nessa cidade aqui de Boa Vista, é um exemplo super legal. Eles implementaram esse sistema de LED, então, nessa avenida, uma iluminação que gasta menos energia, e eles tiveram uma redução de 48% nas contas de energia. Então, quando se aplicaram 48% dos gastos de energia da iluminação pública. Então, essa norma ela incentiva o desenvolvimento dessas tecnologias de iluminação pública, que venham diminuir os gastos e a geração de energia, e o gasto com energia mesmo. E essas novas tecnologias cada vez mais vêm apresentando um período de retorno do investimento cada vez menor. Então é interessante a gente pensar nessas questões também, dessas iluminações que estão sendo desenvolvidas e que, apesar de apresentar, às vezes, ser mais cara do que outras, ela traz um retorno menor do investimento. Outro é energia elétrica e térmica, em gigajoules, que é uma unidade de energia produzida a partir do tratamento de águas residuais per capita por ano. Eu trouxe essa imagem aqui, que é da Alemanha, de uma usina de tratamento de efluentes, que ela usa os gases gerados no tratamento como própria energia. Dentro da norma traz que alguns resíduos eles podem ter 5 vezes mais energia do que a energia necessária para tratar ele. Então, muitas vezes a gente está desperdiçando essa energia, né, no formato, muitas vezes, no biogás, e não estamos reaproveitando. Então, a norma também ela vem incentivar esses desenvolvimentos, então, captar a energia do tratamento, o gás, né, do tratamento do efluente, para gerar energia para a cidade ou até mesmo para a estação de tratamento. Outro indicador é o número de estações de carregamento de veículos elétricos por veículo elétrico registrado. Eu acho interessante trazer essa norma porque os veículos elétricos, eles são zero emissão, né? Eles não geram uma emissão de gases poluentes nocivos para a saúde. Então, esses veículos, eles são alimentados por bateria, e ele tem uma capacidade, o único problema é que ele tem uma capacidade limitada de energia. Então, ele não consegue fazer grandes percursos. Quando você tem um grande número dessas estações de carregamento na cidade, facilita a compra e uso desses carros dentro da cidade ou até entre as cidades. Porque se você tem pouca estação de carregamento, a pessoa ela não vai conseguir fazer grandes deslocamentos. Inclusive, esse cálculo entra, por exemplo, as estações de carregamento em shopping, as estações de carregamento em rodoviárias. Em Campinas, por exemplo, eu morei lá um tempo, minha família mora lá, e nos shoppings tem essas estações de carregamento de veículos. Essa imagem aqui é de Florianópolis, então é uma estrada entre Florianópolis e Joinville, onde tem esse carregador e cerca de 20 minutos carrega todo o carro. Outro parâmetro dentro do eixo de meio ambiente e mudanças climáticas é o número de estações remotas de monitoramento da qualidade de ar em tempo real por quilômetro quadrado. Então, essas estruturas elas devem ter a capacidade de monitorar as questões não só de temperatura e umidade, mas também monitorar partículas finas, como o particulado de tamanho 2,5, né, micrômetros, CO2,
SO2, então são poluentes que normalmente são encontrados na atmosfera, que essa estação ela tem que ter para se enquadrar dentro desse indicador. E deve ter uma tecnologia de comunicação com a internet. Então, ela não necessariamente não é uma estação, ela não pode ser uma estação manual. Então, ela tem que ser uma estação onde a gente consiga obter esses dados em tempo real na internet. Isso é interessante porque a população ela vai poder saber onde achar essas informações e daí sim ela consegue saber como é o ar que ela está respirando, onde está inserido. Esse daqui é um exemplo da CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, e esse daí é, se eu não me engano, em São José, essa estação que foi instalada. Ter essas estações e com dados na internet possibilita que a população, por exemplo, há cerca de 2 semanas atrás eu escrevi um resumo, participei da escrita de um resumo sobre os poluentes no Porto de Santos, sem ter ido para Santos. Então, por causa dos dados que são disponíveis pela CETESB, a gente consegue fazer esse monitoramento. Então, eu consegui fazer esse monitoramento junto com um grupo para a gente identificar a questão da movimentação de carga e a poluição atmosférica. Então, isso é interessante porque desenvolve tecnologia e desenvolve pesquisa, né? Então, se eu não tivesse esse acesso, não teria realizado essa pesquisa. Outro indicador que eu achei super legal é a questão de habitação, dentro do eixo de habitação, e a porcentagem de domicílios com medidores inteligentes de água e energia. A diferença desse medidor para o medidor convencional que a gente vê é que muitas vezes não. Para fazer a medição, precisa ir uma pessoa lá realizar a medição. Quando a gente tem uma vez no mês, então a pessoa vai lá e coleta essas informações. Já esse tipo de medidor, nesse exemplo aqui é um da Sabesp, na região metropolitana de São Paulo, esses dados são fornecidos diariamente. Então, a companhia ela consegue administrar e saber quais são os usos, os horários de pico do uso da água, onde tem os dias, né, os horários, e daí mostra em tempo real o consumo de água, e assim a gente consegue planejar e conservar melhor a água. A norma traz isso, desse planejamento e conservação da água. Para se enquadrar como um medidor inteligente, ele precisa ter um display online, um display digital, e deve ser possível de visualizar isso online. Então, a pessoa vai começar a entender melhor como é o consumo da água na casa dela, se tornando, então, um bom indicador para uma cidade inteligente. Outro indicador interessante, dentro do eixo dos resíduos sólidos, é a porcentagem da quantidade total de resíduos plásticos reciclados na cidade. A gente acha que muitas vezes a gente está destinando o nosso plástico para uma cooperativa ou para reciclagem, e ele está sendo reciclado, quando na realidade existe uma série de plásticos que não são reciclados por não ter a questão econômica ou não ser viáveis economicamente para uma cooperativa estar processando. Um exemplo disso que muitas vezes acontece é o plástico, é o PET colorido. Quando o PET colorido, na maioria das vezes, chega em uma cooperativa, na maioria das cooperativas, ele não é reciclado, porque por causa do seu pigmento não favorece essa reciclagem. Esse é um exemplo. A gente fala, todos os materiais são recicláveis, né, papel, metal, mas dentro desses mais conhecidos, né, o plástico é o menos reciclado. Por exemplo, o isopor. Aqui na cidade de Londrina, a gente recicla isopor, né, as cooperativas reciclam, mas uma vez eu tive um contato com um dos cooperados da Cooper Região, aqui de Londrina, e eles fazem a reciclagem do isopor mais por uma questão ambiental, porque não traz lucro para eles. Em alguns casos, traz até um gasto, porque para conseguir uma quantidade viável de isopor, esse isopor ele precisa ser derretido, né? Ele precisa ser enviado para São Paulo, aqui no caso de Londrina. Então, às vezes, o gasto com energia, com o transporte, com um cooperado trabalhando não é viável. Então, a maioria das cooperativas não reciclam o isopor. Outro exemplo é o salgadinho, né? O saco de salgadinho. Por ser um plástico misto, isso dificulta o seu processamento. E também faz com que a maioria das cooperativas não enviem para reciclagem, né? Porque não tem quem compre isso. A gente tem nessas embalagens, nas embalagens de plástico, esses símbolos, né, esses triângulos, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os 7 são os outros, então são os mistos, o que normalmente não vai ser reciclado. Então, o espuma, por exemplo, é um plástico que dificilmente é reciclado. Então, esse parâmetro ele vem mostrar se a cidade ela é inteligente o suficiente, né, a quantidade da inteligência dessa cidade, para reciclar os plásticos
que normalmente são resíduos de difícil comercialização. Então, incentivando políticas de compra e venda desses resíduos aumenta esse índice. Outro indicador interessante é a porcentagem das lixeiras públicas que são dotadas de sensores. Esse daqui é um exemplo da Califórnia, lá nos Estados Unidos, onde uma empresa desenvolveu esse sensor, não sei se vocês estão vendo aqui, esse sensor, onde o sensor, ele avisa a empresa quando a caçamba está cheia. Então, a empresa vai conseguir gerir melhor, fazer rotas para buscar esse resíduo, então diminui a geração de poluentes, otimiza tempo, otimiza o serviço dessas empresas, e nesse cálculo entram as lixeiras públicas. Então, essas lixeiras que são nas ruas, que têm sensores que avisam quando estão cheias. Então, isso possibilita uma gestão muito melhor dos resíduos dentro de uma cidade, tornando uma cidade inteligente. Eu gosto muito de resíduos sólidos, então eu quis colocar mais um aqui, que é a porcentagem de resíduos elétricos e eletrônicos da cidade que são reciclados. Num relatório apresentado no ano passado, no Senado, apenas 2% dos resíduos eletrônicos do nosso país, em 2019, estavam sendo reciclados. Isso é extremamente preocupante, porque quando a gente está falando de resíduo elétrico e eletrônico, a gente está falando de materiais com composições que prejudicam muito o meio ambiente se descartados de forma incorreta. Metais pesados, substâncias tóxicas. Então, trazer esse indicador para uma cidade é extremamente legal, né, interessante, porque vem para mostrar se essa cidade está gerindo bem esses resíduos. Com esse aumento da tecnologia e desenvolvimento, cada vez mais tende a ter esse tipo de resíduo. Então, é necessário que a gente tome medidas o mais rápido possível para esse indicador cada vez aumentar. Agora, já na área dos indicadores, que eu tinha dos indicadores de transporte, que era o que possuía 14 indicadores, né, o eixo dos transportes, existe a porcentagem de linhas de transporte público equipadas com sistema acessível ao público em tempo real. Qual a vantagem disso? Isso, além de evitar congestionamento e grande espera das pessoas, por ônibus, por exemplo, ele informa alertas, ele tem que informar, né, alertas de acidentes, alertas de congestionamento, de enchentes, de vias que mudaram o sentido, atrasos que vão acontecer com os ônibus. Isso pode englobar não só o transporte por ônibus, mas também de balsas, trem, teleféricos, mostrar como as estradas estão funcionando, e essa informação tem que ser instantânea. Eu já tive a oportunidade de usar esse tipo de aplicativo, em Campinas tem, e isso realmente facilita muito a vida da população, aumenta a qualidade de vida, então a gente consegue se programar melhor. Se a gente perde um ônibus, é possível mudar de rota, pegar um ônibus em outro ponto, então a gente sabe, isso melhora a qualidade de vida da população, ter esse tipo de acesso. Esse exemplo aqui é da cidade de Belo Horizonte, de um aplicativo que eles usam lá na cidade. Agora, outro dentro do eixo dos transportes é a porcentagem de veículos registrados na cidade que são veículos de baixa emissão. Então, esses veículos eles não podem expelir muitos gases nocivos, como os hidrocarbonetos não queimados. Os hidrocarbonetos são gerados com a queima do combustível advindo de petróleo, né? E eles melhoram a qualidade do ar porque diminui essas emissões, mesmo com o veículo na rua. Dentro desse cálculo vai entrar os veículos elétricos, os híbridos, que são, então, compostos por energia elétrica, né, e por combustível comum, e também os movidos a célula de combustão a hidrogênio, que é uma tecnologia que eu trouxe desse veículo aqui, que ainda está sendo desenvolvida cada vez mais. Existem poucos carros circulando com hidrogênio, mas é uma tecnologia que pode ser estudada e buscada cada vez mais, incentivada. E todos esses veículos eles têm que ter um certificado, então não basta ter o veículo, ele precisa ter um certificado que ele é de baixa emissão. Outro indicador dentro dos transportes é o número de bicicletas disponíveis por meio de serviços municipais de compartilhamento de bicicletas por 100 mil habitantes. Então, quando a gente aumenta o uso de bicicleta na cidade, a gente aumenta a qualidade de vida da população, melhora a saúde, traz uma série de benefícios, e é muito mais vantajoso para algumas pessoas ter a bicicleta, porque evita, por exemplo, eu preferiria ter uma bicicleta alugada
que não vai, se for roubada, não tem prejuízo para mim direto, se o custo com manutenção não é meu, então os reparos não são meus. Então, é legal incentivar isso, esse tipo de parceria, essas parcerias municipais com outras instituições, por exemplo, nesse caso aqui é da Unimed, mas tem também da Bradesco, em Brasília é Itaú, em Campinas tem um aplicativo que é Yellow, então as bicicletas, ele mostra para você onde tem uma bicicleta parada. Então isso daí aumenta a saúde da população e necessariamente para se encaixar dentro desse indicador, ele tem que operar com forma de autoatendimento. Então a pessoa vai lá e ela mesma pega a bicicleta. Outro legal que eu achei também, que eu não conhecia, inclusive eu estava conversando com a Danae, a arquiteta aqui do escritório, que é a porcentagem dos semáforos que são inteligentes. Esse daqui é um exemplo de Maringá. O semáforo, esse semáforo inteligente, ele vai controlar o fluxo e melhorar a mobilidade da cidade. Então, ele vai, por meio de um algoritmo, ele vai fazer com que o fluxo seja mais fluido, né? Então, onde tem, de repente, está parado lá o veículo, mas na outra via não está passando o carro. Então, ele vai liberar a passagem para esses veículos. Talvez tenha alguns outros pontos negativos, como a passagem de pedestre prejudicada, mas um ponto positivo muito legal dentro da norma é que esses sistemas eles podem auxiliar os socorristas, então o Corpo de Bombeiros, SAMU, mostrando as melhores rotas para chegar até o seu objetivo, então, ou de repente também modificando esses semáforos, abrindo semáforos para esse caminhão, esse socorrista passar e diminuir esse tempo da espera da pessoa, né? Agora, dentro do planejamento urbano, um indicador é a porcentagem da população da cidade que reside em zonas de média ou alta densidade populacional. Eu trouxe esse exemplo de Vancouver, que é uma cidade bem adensada, e essas cidades adensadas, né, essas regiões adensadas, com alto adensamento, eles trazem uma cidade mais eficiente. Então, você vai ter menos gasto com tubulação de drenagem, menos gasto com tubulação elétrica. Então, ao mesmo tempo que você está diminuindo recursos, você está diminuindo o uso de matéria-prima, você pode ir até o mercado, até a farmácia, de forma a pé, de bicicleta, vai para o seu serviço sem utilizar carro. Isso diminui o uso do automóvel e traz uma sustentabilidade mais duradoura para a cidade. A gente, às vezes, inclusive esses dias, eu também estava conversando com a Danae aqui do escritório, e o Marcos, engenheiro ambiental, sobre as cidades. Às vezes a gente pensa que morar longe da cidade você está sendo mais sustentável e tal, mas não necessariamente isso acontece. Porque o deslocamento que você vai fazer da sua região menos adensada até onde você precisa ir vai gerar muito poluente que não geraria se você tivesse em um prédio dentro da cidade, não utilizando veículos que emitem esses poluentes. E daí, por fim, dos indicadores que eu trouxe, eu achei interessante esse que é para água, mas também tem um para esgoto, que são sistemas inteligentes de monitoramento remoto com medições de qualidade da água. Aqui a gente tem um exemplo da cidade de Garça, em São Paulo, que esse hidrovil, que as pessoas elas conseguem ver em tempo real a qualidade da água dos reservatórios de abastecimento e também possibilita a companhia, né, de saneamento, a companhia que distribui essa água, identificar vazamentos. Então, se tem um vazamento de uma rede, a companhia ela vai saber onde está esse vazamento e poder resolver. A gente sabe que os gastos nesses sistemas de abastecimento por perdas no sistema são enormes. Então, quando você aplica isso, sua cidade se torna inteligente que ela não está desperdiçando tanta água e também tem esses parâmetros para esgoto e outras questões também, como qualidade do ar. Então, tendo em vista tudo isso, eu falei aí um monte, falei sobre vários indicadores e o que essa norma pode oferecer, né? O que falta, para mim, dentro dessa norma, é incentivar uma padronização do acesso aos dados. Porque muitas vezes os dados, por exemplo, da qualidade do ar e da água são de fontes diferentes. Então, um sistema que, de repente, junte todos esses dados para esse tipo de avaliação seria muito interessante. Os dados, normalmente, eles são muito difíceis de conseguir, você tem que
por exemplo, quantas... Travou? Voltou. Parou aonde? Rafa? Que falta nessa norma, é isso? Tá. Então, se parar de novo, por favor, avisem. Então, voltando, retornando, o que falta nessa norma, ao meu ver, é uma facilidade no acesso aos dados para a realização dessa norma. Problemas técnicos. Só um minuto, pessoal. Bom, então, o que falta nessa norma? Para mim, então, além desses acesso aos dados, são os valores ideais. Vocês podem perceber que em momento nenhum eu falei, uma cidade inteligente é uma cidade que tem tantos por cento dos semáforos bons. Ou uma cidade inteligente é uma cidade que tem tantos por cento de adensamento alto. Mas não. Essa norma ela só traz os indicadores. Então, o norte, o que precisa fazer? Então, eu senti uma falta disso, de ter, então, uma cidade pouco inteligente, média, alta, mas isso possibilita também que seja uma comparação entre as cidades. Então, uma cidade que tem uma porcentagem maior é mais inteligente do que a outra. Então, isso não mostra esses níveis de inteligência. A interpretação dos dados também, eu falei que só tem 21 dados que tem essa interpretação dos dados, então 21 índices, 21 indicadores, dos 80 que mostra como interpretar esses dados. Então, os outros parâmetros, a identificação, né, a interpretação dos dados, ela fica à mercê, então fica meio de lado. E também falta uma padronização nos rankings para essa norma. Eu trouxe aqui um exemplo de um ranking do Brasil feito no ano passado, utilizando a ISO. Ainda não tinha saído a ABNT, mas foi utilizando a ISO. E esse ranking ele saiu no Ranking Connect Smart Cities em 2019, né, ano passado, e mostra que Campinas é a cidade mais inteligente do país. Depois São Paulo, Curitiba. É óbvio que esses indicadores, eles são, então, eu mostrei os 18 eixos, né? Então, é uma média do desenvolvimento dos 18 eixos. Mas também existem os rankings, por exemplo, para a cidade com os melhores transportes, a cidade mais inteligente nos transportes, ou a cidade mais inteligente na cultura, educação, na saúde. Então, esse daqui é o geral. A gente pode perceber que Campinas está em primeiro, né? Aqui tem Maringá em 26º, Londrina em 33º. Antes da gente começar a pensar em ser uma cidade inteligente para o mundo, né, à vista do mundo, acho legal a gente começar a pensar dentro da cidade inteligente no país, por exemplo. Porque não adianta nada a gente trazer comparações do exterior se a gente não consegue nem se comparar com Campinas, por exemplo, em alguns pontos. Então, Campinas, São Paulo, Curitiba, sim, podem, né, começar a buscar a comparação no exterior. Mas quando a gente está falando de Londrina, por exemplo, a gente tem que começar a comparar antes dentro da nossa região. Então, possibilita também uma comparação, de repente, na região metropolitana, no estado, na região, e depois, sim, para o país, né? Então, buscar essa melhoria desses indicadores. Aqui já é um ranking do mundo feito pela Forbes, ainda não tinha saído a ISO, mas é um ranking também buscando alguns daqueles parâmetros. Então, a gente tem Londres, Nova York, Amsterdã, né, e Viena em 10º. Então, a gente tem esse ranking mundial. A gente pode ver que não tem nenhuma cidade do Brasil, né? Se tivesse, provavelmente, Campinas deve estar buscando isso. Eu vejo, então, quais as oportunidades que a gente pode encontrar com essa norma. Além da gente inovar, por exemplo, Campinas está lá em primeiro. Campinas ela tem um grande centro de educação, então ela tem lá o acelerador de partículas, ela tem a Unicamp, então isso, queira ou não, aumenta, né, a pontuação. Então, essa norma ela vem nos trazer tipo, oportunidades de inovar e de desenvolver tecnologia.
também sempre buscando aumentar a qualidade de vida da população. A gente pode ver que todas as normas também, os indicadores, perdão, eles buscam impactar menos o meio ambiente, projetando avanços. Então, como são os ODS lá que eu falei no começo, são objetivos para o desenvolvimento sustentável lá para 2030, a gente pode começar a pensar no que vai ser feito até 2030. Então, traz um alinhamento entre os planejamentos e um alinhamento entre as decisões que vão ser tomadas. Então, a gente já sabe o que vai ser provavelmente investido em Londres até 2030, o que vai ser investido, o tipo de tecnologia que vai ser investida, os tipos de estudos que vão ser realizados nas cidades. Então, no Brasil, quando a gente puxa esse parâmetro para cidades menores, a gente pode, de repente, trazer uma cidade menor, muito mais acima no ranking, focando em alguns eixos, né? E trazendo visibilidade para a cidade. Ao mesmo tempo que você traz visibilidade para a cidade nesses rankings, você traz investimento, você traz melhoria também, empresas interessadas. Então, é muito interessante a gente pensar nessas questões, que é uma oportunidade, que essa norma que saiu esse mês, a gente já pode começar a estar pensando para ser um diferencial e trazer visibilidade para as cidades dos nossos planejamentos. Então, dentro dos nossos planejamentos, a gente pode alinhar com o desenvolvimento do mundo. Então, a gente pode começar a buscar planejamentos que vão ser os mesmos, né, que vão ser na Europa, na América do Norte, e trazer isso que já vem sendo pensado. A gente já pensa muito em inovar, então eu acho que dentro dos nossos planos a gente sempre está buscando inovar e trazer coisa nova. Então, trazer essa norma junto também para os planejamentos que a gente realiza, vai trazer cidades mais bem planejadas e mais inteligentes, né? Mais inteligentes. Então, eu penso que assim, o que é bom é para ser copiado, né? Se está sendo bom, a gente pode trazer para a realidade do Brasil e tentar adaptar isso para o nosso país. Essa é mais ou menos uma visão que eu tenho do que a ABNT pode mostrar essa ABNT pode mostrar para a gente, e é isso que eu quis apresentar. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, ao pessoal aqui do escritório também que está assistindo, é isso. Acho que é uma norma que a gente tem que começar a pensar e decorar ela. Ela é nova, então eu tive pouco tempo de estudar mesmo ela, por ser tão recente. Mas a gente trazer essas reflexões e essas oportunidades que ela nos traz é muito relevante, porque a gente está lidando com planejamentos que vão aí de cerca de 10 anos. Então, a gente planejar o que vai ser feito numa cidade de 10 anos, a gente já tem que pensar nessas tecnologias, nesses desenvolvimentos mais atuais. E eu acho que é isso. Muito legal, Alex. Surgiu alguma pergunta aí, por enquanto, da equipe? Fiquei muito feliz de ter essa norma brasileira, baseada nos conceitos internacionais. É um pouco interessante, até o Alex é aluno da UTFPR, então ele tem acesso livre às NBR, e é uma norma mesmo que coloca a importância de dados livres, e as normas brasileiras são pagas, né? Quem não é aluno da UTFPR tem que pagar pelas normas. Então, isso é um pouco incoerente, mas ele selecionou, então, alguns indicadores dentre os 80 nessas temáticas que influenciam diretamente o planejamento urbano, que é o que nós fazemos aqui na equipe MF-URB. E esse tripé ambiental, econômico e social, ele influencia diretamente a cidade. Se vocês perceberam, os transportes é o tema que mais tem indicadores, com 14. Eu puxo um pouco sardinha para os transportes, que é a minha área, mas a gente diz que a mobilidade urbana é o tema do século, né? Essa relação de cidade inteligente tem toda uma importância com o deslocamento de pessoas e cargas, que está também relacionado com a resiliência urbana, tanto que as normas se conversam, né, Alex? A gente podia até fazer um segundo round falando dessa integração, mas principalmente se tratando dos transportes, a resiliência urbana ela está apontando os transportes mais sustentáveis. E os transportes mais sustentáveis são também os mais inteligentes. Então, é importante a gente ter parâmetros uniformes em escala nacional
E graças a Deus, pela primeira vez, o Brasil tem uma definição clara do que é uma cidade inteligente, que é uma expressão muito associada ao city marketing até então, né? Então agora a gente já tem um norte do que é ser inteligente e a gente consegue inserir isso de forma válida e verificável nos nossos planos. Essa norma fala muito do monitoramento, disponibilização de dados livres, validade de método científico, e é para onde o planejamento urbano tem que ir, é para onde está indo no mundo inteiro, e demora sempre um pouco para pegar aqui no Brasil, né? A gente vê ainda rolando muitos planos diretores que têm propostas sem justificação em dados, e é o que a gente tenta mudar aqui com a nossa equipe, pegar sempre um inventário físico, geoprocessamento, dados numéricos. Por isso que nós somos tão interdisciplinares, a gente usa várias bases e métodos científicos para embasar o que a gente está fazendo no planejamento urbano. Então, é bastante satisfatório para a gente ver que estamos no caminho certo, mas nenhum de nós conhecia a norma ainda, Alex, e você colocou de uma forma brilhante, muito concisa, pensando que são 80 indicadores. Foi uma apresentação muito feliz, é a primeira que a gente está fazendo um acesso livre para os convidados de fora. Queria agradecer a todos os participantes e vamos ter mais rodadas como essa. Se vocês pedirem, né, peçam temas, que vai ser um prazer a gente estar em comunicação com os acessos externos. Obrigada, Alex. Queria agradecer a todos os participantes também por terem conferido. É muito legal estar participando, como a Dana disse, dessa equipe interdisciplinar, né? Porque a gente acaba tendo uma realidade, aprendendo coisas muito diferentes do que a gente está acostumado dentro da graduação. E apesar de eu estar há pouco tempo no escritório, né? São 6 meses que eu estou aqui estagiando, já deu para ter um contato com o planejamento urbano e ver as possibilidades que ele pode nos oferecer. E espero que tenha passado um pouco dessa ideia para vocês. E acredito que é isso. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau, gente.